Boa tarde a todos e bem-vindos ao call de resultados do último trimestre da PRIO. Eu sou José Gustavo, gerente de relações com investidores e serei anfitrião desse evento. For those who want to follow us in English, we have an interpreter for simultaneous translation through the sound channel icon on the bottom of your Zoom screen. A translated presentation is available on our Investor Relations website. A apresentação e os comentários de resultados será realizada pelo nosso CEO, Roberto Monteiro, nosso CFO, Milton Rangel, e nosso COO, Francisco Francilmar. Após a apresentação, estarão disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Nesse momento, todos estão conectados como ouvintes. Para realizar perguntas, podem enviar por escrito via o recurso Q&A ou usar o botão de levantar mão para fazer perguntas ao vivo. Esse evento está sendo gravado e será divulgado no nosso site de RI. Esta apresentação contém informações baseadas em estimativas futuras e projeções baseadas em premissas adotadas pela companhia que podem vir a mudar e, portanto, não devem ser tomadas como fatos ou usadas como base para projeções financeiras além dos planos que a companhia expressa. Gostaria agora de passar a palavra ao Roberto Monteiro, nosso CEO. Boa tarde, bem-vindos ao nosso call de resultados do terceiro trimestre. Bom, eu queria começar o call fazendo um resumo do trimestre. O trimestre nós tivemos um ponto muito positivo, o maior ponto positivo, que foi a assinatura para a aquisição de 40% do campo de Peregrino, e nós tivemos um ponto negativo, que foi a nossa produção. Esse ponto negativo de produção foram 70 mil barris por dia, de média, né? E isso foi muito impactado por alguns fatores que eu acho importante a gente elencar bem e entender bem. Nós tivemos duas paradas programadas, uma delas em Albacora, uma delas em Frade, né? Então eu acho que são paradas programadas, normalmente são paradas que eu julgo muito importantes para manter a confiabilidade e a sustentabilidade do ativo no longo prazo. E nós também tivemos uma parada corretiva no campo de Frade, que durou 5 dias. Essa sim foi uma parada por uma falha, né? Uma falha na linha de offtake. Nós tivemos que parar o campo de Frade por 5 dias. Né? Então, esses itens, esses eventos, eles foram os principais causadores desses 70 mil barris por dia. Em paralelo a isso, né, também tem a questão da anuência do Tubarão Martelo 10 e do Tubarão Martelo 4. Nós recebemos a do Tubarão Martelo 8, são 3 poços que haviam ficado fora de funcionamento desde do final do segundo trimestre. Então nós pegamos o terceiro tri inteiro com esses poços sem produzir, e até hoje nós não conseguimos a anuência do IBAMA para poder fazer a intervenção de 2 desses poços, sendo que o Tubarão Martelo 10 é um poço que, além de produzir uma boa quantidade de óleo, produz gás, o que nós vamos ver lá na frente na questão da sustentabilidade também nos ajuda muito. Passando aqui para o próximo slide, a gente pode ver então essa questão de um pouquinho mais de detalhe do que nós falamos lá no slide anterior. Eu queria chamar a atenção aos 70 mil, aquele gráfico da direita a gente já falou, mas eu queria chamar a atenção do lifting cost. Nós apresentamos um lifting cost de 9,8 dólares o barril. Nós não tivemos necessariamente um aumento de OPEX. Eu acho que o nosso gasto absoluto ele continuou otimizado e continuou completamente sob controle. Porém, nós dividimos por uma base menor de produção, né? Então isso faz com que o nosso custo por barril, o nosso custo unitário, suba. Isso é normal, dado a nossa produção dos 70 mil barris por dia. Hoje em dia essa produção já está em 79 mil, nós apresentamos recentemente 79 mil, e a nossa expectativa é fechar o ano, exit, né, de 2024, com a produção mais para 85 mil barris por dia, 85, talvez até mais do que 85 mil, desde que a gente consiga as anuências desses poços que nós falamos de Tubarão Martelo. Então tem um pouquinho de melhoria em Albacora e esses poços de Tubarão Martelo. Bom, vamos falar um pouquinho de caixa. Nós hoje temos uma posição de caixa de 2 bilhões e 160, isso já líquido do pagamento de 192 milhões de dólares, que foi o pagamento inicial para a aquisição de Peregrino. Então, a companhia super saudável, preparada para fazer o restante do pagamento de Peregrino já, sem necessidade de ir a mercado, sem necessidade de fazer nada. Nosso endividamento subiu um pouquinho, foi para 0,5, de 0,4 para 0,5, em função desse pagamento de 192 milhões de dólares. Bom, eu vou passar aqui para o Francilmar, para ele falar um pouquinho sobre a parte operacional com mais detalhes, e volto para a gente falar sobre a parte de sustentabilidade e próximos passos. Francilmar. Olá pessoal, obrigado ao Roberto aí. Vou seguir aqui a partir do slide número 5,
tratando com mais detalhes sobre o desempenho dos ativos. Então esse foi um trimestre muito desafiador para a gente, né? Os principais pontos que impactaram aqui a operação em si foi algumas paradas de produção programadas e não programadas, e um declínio aí normal do campo que a gente não conseguiu compensar com o aumento de produção esperado, questões ligadas muito a licenciamento ambiental, como todos já sabem aí. Aí acabou resultando num lifting cost um pouco maior, a gente vê aqui no quadro aí, né, a gente chegando a 9,8 aí, apesar de toda a luta que a gente tem. Vou tratar um pouco mais de detalhe, né? Na produção houve queda em basicamente todos os ativos, por diferentes razões, eu vou detalhar um pouquinho mais à frente. Então vamos aqui avançar no slide número 6, onde a gente vai falar especificamente sobre lifting cost, né? É a nossa principal área de trabalho aqui, é onde resulta todos os nossos esforços em controlar esse lifting cost. Isso é o que a companhia entende como a parte mais relevante para dar resiliência e sustentabilidade para a companhia. Nesse trimestre agora, por questões ligadas principalmente à produção, queda de produção aí em boa parte dos ativos, a gente acabou sofrendo muito nesse número. A gente trabalhou fortemente na parte do custo operacional, né, no OPEX propriamente dito, conseguindo controlar ele, compensar aqui e ali, apesar de ter um aumento de consumo de energia, de gás, né, a redução de gás e um consequente aumento de diesel, a gente conseguiu compensar e levar, mesmo assim, devido à queda de produção, a gente sofreu aí um aumento pontual. A gente acredita que resolvendo, né, essas perdas de produção que a gente teve, todas elas pontuais, a gente conseguiu reverter e está melhorando. No próximo trimestre a gente deve ver uma condição muito melhor. Avançando aqui para o slide seguinte, a gente vai falar sobre frade especificamente. O campo de frade nesse trimestre aqui, ele sofreu algumas paradas que impactaram muito a produção. Uma delas foi a parada que a gente passou uns 5 dias mais ou menos aí, com perda de produção total. A gente teve um problema de integridade na linha de offtake, né? A linha que a gente bombeia o óleo para o navio aliviador. Houve furos de linha, a gente tem que fazer reparos refazer os reparos antigos e para poder ter uma integridade dessa linha conforme, né, atendendo todos os requisitos regulatórios, e isso acabou impactando bastante a produção, né? A gente perdeu a produção do ativo aí por esses dias. A gente teve uma parada parcial também para fazer um reparo, não um reparo, mas uma inspeção do vaso, principalmente, né, do sistema lá de controle da mina, que faz parte do tratamento de gás. São questões também regulatórias, a cada X tempo você tem que limpar e inspecionar tudo para saber se está com espessura, se está tudo 100% atendendo os requisitos regulatórios. E isso foi feito e acabou impactando parcialmente a produção, né, o que acabou impactando aí negativamente na produção do ativo nesse trimestre, levando uma eficiência de 85%. Também teve a questão do declínio, mas é o declínio natural do campo, não está distante do que a gente programou. A questão é que a gente não está conseguindo aqui trabalhar para repor, né, para encontrar novas formas de produzir e compensar esse declínio, que é o que normalmente a gente faz nas nossas operações. Aquele poço que parou aí no início desse ano, o ODP3 continua parado, a gente também precisa de anuência para fazer o workover, dada essa condição toda que se mistura com outros processos, tá na fila, né? E a gente está avaliando ainda como a gente vai resolver exatamente o problema desse poço, e assim segue a história de frade. Mas no slide número 8, vamos falar aqui sobre polvo e tubarão. A gente tem um grande impacto que teve nessa área aqui, nesse cluster, foi realmente a parada dos poços. Tivemos 3 poços que pararam aí entre finalzinho de maio e junho, e agora no trimestre, nesse terceiro trimestre, a gente teve um impacto real, né? São menos 3 poços. Um desses poços a gente teve a licença ali em agosto, quando eles voltaram da greve, a gente fez o workover, voltou a produzir o tubarão martelo 8, mas ainda temos o tubarão martelo 10 e o 4 que estão parados, né? A bomba queimou, a bomba de fundo que faz a elevação do petróleo, e a gente está aguardando a anuência, o ok, né, do IBAMA para fazer a manutenção desses poços. A operação exatamente similar ao que foi feito no tubarão martelo 8, entretanto precisa que eles avaliem, e a gente está aguardando essa anuência, né, esse ok, sinal verde do IBAMA. Então, resolvendo isso, a gente espera que, já deveria ter recebido isso, mas espera que muito em breve a gente consiga fazer isso, e aí vai alocar a sonda conforme a ordem de prioridade tiver no momento, né? São operações rápidas, aí 30 dias a gente consegue
realizar e o poço voltar à operação. Fora isso, a operação aconteceu redonda, tanto na plataforma do Campo de Povo como no Campo do Tubarão Martelo no trimestre, esse período aí, a gente conseguiu compensar, teve um aumento de diesel, né, porque a gente perdeu o gás para geração de energia, mas a gente conseguiu compensar com outros custos e controlou bem isso. Entretanto, o resultado final do lifting cost, ele sofre muito devido à perda da produção em si. No campo de Albacora Leste, aqui já a partir do slide número 9, a gente teve também um impacto um pouco maior aí nesse trimestre, a eficiência caiu bem, mas isso em função de uma parada programada, uma grande manutenção que a gente fez no ativo, foi programada há mais de um ano, desde o ano passado que a gente vem se preparando para atuar em grandes itens que tinham como ameaça, principalmente na parte de integridade, grandes vasos, grandes tubos que estavam ali com problemas. A gente resolveu a parte gigantesca desses problemas, o que acabou impactando a produção. A gente parou exatamente 13 dias, mas acabou impactando um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Ou quando a gente desce a produção, depois para subir de novo. E aí impactou realmente pesado a produção do campo nesse período de eficiência. Fora isso, a gente está fazendo um trabalho muito grande nesse período de restabelecer as grandes máquinas da unidade, né? A gente está fazendo uma substituição por equipamentos novos nas turbinas. A gente está terminando nessa semana agora o reparo de uma turbina, instalando a turbina nova inteira. Aí em seguida tem uma terceira que a gente está instalando. A gente deve terminar o final de novembro e dezembro com um sistema de geração de energia todo reparado, todo novo, que vai levar a confiabilidade ali desse sistema de geração para o nível que a gente espera e que trabalha para isso, acima dos 90%. Outras frentes de batalha que até o final do ano a gente deve resolver é o sistema de compressão. A gente vai instalar um compressor novo que está chegando agora esse mês e também melhora essa condição de compressão. O sistema de injeção já está numa situação muito melhor. Então, com isso, a gente está trabalhando fortemente para esse trimestre agora a gente realmente virar a página de Albacora Leste em termos de confiabilidade da planta de tratamento, né? E aí entrar o ano que vem numa condição melhor. Partindo aqui para o slide número 10, a gente vai fazer uma atualização aqui rápida sobre o desenvolvimento de Campo de Wahoo. Aqui, infelizmente, não tem grandes novidades, dado o adiantamento que a gente tem das operações, né? Nós estamos com os equipamentos praticamente todos prontos. O que não está pronto é porque a gente segurou um pouco só para a questão de logística e de custos ali, mas estamos prontos para fazer a instalação, estamos prontos para começar a fazer a perfuração. A sonda está ali ancorada, aguardando a liberação para seguir para o campo. A parte de lançamento dos equipamentos submarinos também já está pronta ali, aguardando, com barcos disponíveis para fazer essa mobilização. O que realmente está travando, como todos já ouviram falar de uma forma ou de outra, é o licenciamento ambiental. Isso também está em vias finais. Então, os dois processos, o de perfuração e o de instalação do sistema de produção. A perfuração está mais avançada, a gente espera que deve sair muito em breve. E aí a gente começa a perfuração. São uns 4 poços, cada poço vamos demorar aí uns 2, 3 meses para terminar. 3 meses é o nosso caso base. E aí a instalação, a gente começa com as grandes obras, são barcos de instalação de rígido, barcos de instalação flexível e lançamento dos equipamentos, que devem rodar ao longo dos uns 6, 8 meses aí de trabalho intenso. Tá? Então é isso, é a mensagem geral. Estamos prontos para trabalhar, aguardando só um sinal verde do órgão, tá bom? Com isso, eu encerro aqui minha parte. Obrigado a todos, vou passar para o Milton. Obrigado, Francilmar, uma boa tarde a todos. Bom, seguindo aí o slide número 11, a gente vai falar do desempenho financeiro da Prio nesse trimestre. A gente teve uma importante queda, né, de receita, como a gente pode ver ali, 40%, na coluna X e FRS 16%. Então, 2 fatores importantes aqui para entender essa variação. Primeiro, uma quantidade vendida de 6,5 milhões de barris, que é derivado aí de uma queda de produção, como foi já abordado pelo Roberto e pelo Francilmar. No terceiro TRI de 23, a gente teve 9,7 milhões de barris, então, comparado aos 6,5, é uma importante redução. E também, outro fator muito relevante é o Brent, né? O Brent médio dos nossos contratos nesse terceiro TRI de 2024 foi na ordem de $76, 76,40 centavos, enquanto no terceiro trimestre de 2023
ele ficou acima de 88 dólares. Então, esses dois fatores explicam essa variação na nossa receita total. A gente teve um imposto de venda, isso foi fruto de uma venda para a Petrobras, mercado interno, então você tem uma apuração pequena aí desse imposto. O CPV, ele reflete, né, o aumento do lifting cost, na verdade, por estar vendendo uma quantidade menor, por mais que os nossos custos estejam sob controle, isso reflete um lifting um pouco maior nesse TRI também. E com isso a gente chega num EBITDA de 321 milhões de dólares, apesar, né, da queda das vendas e do Brent, ainda assim uma margem de 68%, uma margem EBITDA de 68%, 327 milhões de dólares no EBITDA ajustado, uma margem de 69%, tá? E um lucro no período de 164 milhões de dólares, uma queda de 52% comparado ao mesmo TRI do ano passado. Bom, seguindo para o slide número 12, na largada, acho que é importante falar desse gráfico central aqui do cronograma de amortização. A gente repara que 2025 é um ano que a gente praticamente não tem nenhuma amortização e 2026 tem essa torre maior, ela é composta pelo nosso bond internacional que vence em junho de 2026, 600 milhões de dólares, e tem essa outra torre de 800 milhões de dólares que já é resultado dessas linhas de capital de giro, dessas dívidas bilaterais que a gente tomou nesse ano para fazer frente à compra de Peregrino, né? Então a gente tomou entre 2 e 3 anos, linhas de 2 e 3 anos, parte vencendo em 2026, parte vencendo em 2027. Nessa foto, né, que a gente vê os 800 milhões de dólares de 2026, importante mencionar que a imensa parte disso está no segundo semestre de 2026. Então a gente tem entre 1 ano e meio e 2 anos para fazer o liability management e ficar, enfim, alongar mais esse perfil, do nosso interesse. A gente já recentemente, né, após o anúncio da transação de Peregrino, a gente recebeu o Positive Outlook das 3 agências que cobrem o crédito da Prio. Então a gente vê com bons olhos aí o nosso momento de crédito e estamos prontos, né, para aproveitar oportunidades tanto no mercado local quanto no mercado internacional para fazer essa liability management no melhor momento para a companhia, tá? Com relação à duration e o custo médio da dívida, é natural a gente observar uma redução dessa duration por conta dessa contração de dívidas bilaterais, que são mais curtas, então puxa a duration de 3,5 para 2,8. E o custo médio da dívida aumentou de 6,16 para 6,68 por conta de momento de mercado, né? A gente tomou essas dívidas bilaterais ainda num patamar interessante e competitivo, mas um pouquinho só acima do que a gente já vinha carregando de dívida média, de custo médio do nosso endividamento, tá? Então, seguindo aqui para o slide número 13, o que aconteceu? A gente vinha, né, trimestre após trimestre, reduzindo o endividamento líquido por conta da geração de caixa da operação, que era mais que suficiente para pagar os nossos investimentos e CAPEX, né, de expansão. Nesse trimestre, a gente teve o pagamento do signing de Peregrino. Então, isso foi uma conta de 192 milhões de dólares e por conta majoritariamente disso, né, a gente aumentou um pouco a nossa dívida líquida no trimestre. Então, fora isso, a gente vem no nosso cronograma normal, né, de CAPEX, a gente teve impacto pequeno de capital de giro, 112 milhões ali proveniente em grande parte de Wahoo, aquisição de materiais para Albacora Leste, workover de Tubarão Martelo, resultado financeiro, pagamento de impostos, e com isso a gente chega nessa dívida líquida de 789 milhões de dólares. E seguindo aqui para o slide número 14, ainda sobre estrutura de capital e alavancagem, a gente observa um leve aumento na alavancagem da companhia, isso muito explicado pelo slide anterior, por conta do signing de Peregrino. A gente aumentou nosso endividamento líquido marginalmente e trouxe esse indicador de alavancagem para 0,5 vezes, ainda assim muito baixo. A gente está com uma posição muito confortável de liquidez, mais de 2 bilhões e 100 de dólares no nosso caixa, valor mais do que suficiente para fazermos frente ao closing de Peregrino e mantermos um bom colchão
de caixa para as nossas operações. Então, do ponto de vista de estrutura de capital e cumprimento de covenants, estamos extremamente confortáveis e prontos aí para honrarmos todos os nossos compromissos com bastante segurança. Com isso, eu passo a palavra ao Roberto para ele falar de ESG, meio ambiente e próximos passos. Obrigado. Obrigado, Milton. Bom, aqui do ponto de vista de meio ambiente e sociedade, né, ESG de uma maneira mais genérica, nós publicamos nosso segundo relatório de sustentabilidade recentemente, referente ao ano de 2023. Né? Eu vou pular a questão de emissões, eu vou falar um pouquinho aqui no final. Nós realizamos vários treinamentos de segurança, a gente tem feito uma força-tarefa enorme a respeito de SGSO, que é o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional, principalmente após aquele trabalho corretivo na linha de off-take de frade. A gente tem continuado, né, a gente continua com todo o nosso programa de saúde e bem-estar para os nossos colaboradores, atividades físicas, trilhas, academia e assim por diante. E também continuamos firmes com o nosso patrocínio na linha de inclusão social, através do esporte e através da cultura. Bom, falando um pouquinho de emissões relativas, nós apresentamos um número pior do que o trimestre passado, 27 kg de CO2 por barril de óleo equivalente. Isso é um aumento de 35%, né, com relação ao trimestre anterior. E o grande driver, né, desse aumento, o grande causador desse aumento, vamos chamar, ele é uma produção mais baixa em cima das mesmas bases de ativo. É muito parecido com a história do lifting cost. Né? Nós tivemos emissões que se mantiveram mais ou menos constantes, porém, como nós dividimos por uma base menor de produção, esse número sobe, esse número por barril sobe. Além disso, existe uma outra questão que é os poços de tubarão-martelo, o 10 e o 4. Tá? O poço de tubarão-martelo 10, além de ser o maior produtor do campo, ele é o maior produtor de gás do campo. Então, quando o tubarão-martelo 10 está em funcionamento, a gente consegue reduzir substancialmente a queima de diesel do FPSO. Então isso também conta muito favoravelmente para o meio ambiente. Tá? Não só a questão de dividir por um fator maior, por uma base maior, por ter produzido mais, mas também o fato de a gente fisicamente queimar menos diesel, porque o tubarão-martelo 10 é um poço que produz uma boa quantidade de gás. Tá? Então esses foram os dois principais pilares aqui desse aumento de emissões da companhia. Nós continuamos firmes na tentativa de conseguir essas anuências perante o IBAMA e nós realmente esperamos conseguir essas anuências antes do final do ano ou num curto prazo. Bom, eu vou passar aqui então para os próximos passos e dentro dos próximos passos, dois deles a gente sempre coloca como todos os trimestres, é o primeiro e o último, né? Tanto foco em segurança e saúde, quanto prospecção de novas oportunidades de M&A. Então, isso é o nosso DNA, a gente sempre vai fazer e tal. Mas os 3 pontos de principal atuação nossa nesse próximo trimestre, no quarto trimestre, que talvez seja uma repetição já de trimestres anteriores. A primeira delas é o licenciamento ambiental de Wahoo e as anuências para o workover, né? Então é todo o trabalho perante o IBAMA. A gente espera começar a conseguir essas licenças em breve. Nós já estamos mais de um ano atrasados, talvez mais de um ano atrasados com relação às licenças. Era para a gente estar conseguindo essas licenças em dezembro do ano passado, então hoje já estamos um ano pelo menos. A gente vai focar muito na eficiência operacional de Albacora Leste. Hoje em dia nós já temos uma situação no FPSO muito melhor do que nós tínhamos inclusive no trimestre anterior. Agora nos meses de outubro e novembro nós estamos trocando 2 turbinas no FPSO, então nós vamos ficar até o final de novembro com 3 turbinas muito boas no FPSO. Tá? Isso conta muito para a eficiência. Em dezembro nós vamos instalar mais um compressor no FPSO e nós vamos ficar com 2 compressores, de 3, nós vamos ficar com 2 compressores já muito bons também no FPSO, compressores de gás.
Então, essa conjunção de 3 turbinas com dois compressores e com 2 bombas de água, de injeção de água, que já estão instaladas desde o passado, muito boas, vai fazer com que a nossa eficiência de albacora consiga melhorar substancialmente. Tá? Essa é a nossa expectativa e é para isso que a gente tem trabalhado bastante. Eu acho que nós estamos muito próximos de conseguir virar esse jogo em albacora. Foi sim mais difícil do que nós imaginávamos, mas eu acho que nós estamos chegando muito próximos aqui do momento de fazer essa virada de jogo. Tá? Além disso, a gente vai trabalhar bastante na campanha de revitalização de Albacora Leste. Eu espero poder apresentar em breve um detalhamento maior da campanha de revitalização. Nós recebemos as sísmicas na metade do ano e a nossa equipe de geologia e engenharia de reservatório tem trabalhado bastante para a gente poder elencar as oportunidades e depois de Wahoo poder fazer a campanha de revitalização de Albacora, que nós fizemos em Frade no ano passado, que foi tão bem sucedido. Bom, aqui eu termino o call, agradeço aos nossos colaboradores pela garra e a todos que nos incentivaram, que nos apoiaram ao longo desse trimestre. E queria abrir para as perguntas também. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agora a gente começa a sessão de perguntas e respostas do nosso call de resultados. E eu queria abrir com a primeira pergunta do Pedro Soares, do BTG. Pedro, pode falar. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Roberto, todos do time aí da PetroRio. Eu tenho, acho que uma primeira pergunta aí, fazendo uma conexão com a licença de produção ali de Wahoo, né? Vocês já abordaram bastante, pessoal, mas eu só queria, se vocês puderem nos relembrar, né? Pós a publicação ali do RIMA, né, no Diário Oficial, acho que tinha um período, né, de 45 dias. Só queria que vocês pudessem passar se esse período já foi concluído, porque eu lembro que era depois da publicação do Diário Oficial da União, se houve algum tipo de contribuição ou se a PRIO já entrou naquele período subsequente de só aguardar, né, que a licença seja de fato emitida. E uma segunda, né, sobre buyback, né, acho que após o anúncio ali de Peregrino, né, da aquisição de Peregrino, vocês foram bem vocais, né, que pretendiam completar o programa em aberto, mas eu queria ouvir talvez um pouco mais sobre o pace, né, que vocês esperam. Se não me engano, ele é válido até agosto, né, do ano que vem, mas dado a alavancagem aí controlada, a visibilidade dos resultados, se poderia talvez esperar uma aceleração, né, talvez, eu entendo que talvez tenha pausado aí pré-resultados, né, até por regulação. Qualquer cor sobre esse planejamento é bem-vindo. Obrigado, pessoal. Fala, Pedro, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Com relação à consulta pública, o prazo para a consulta pública acabou na sexta-feira passada, e nós não tivemos nenhuma manifestação. Tá? Então, agora a gente entra nesse período de que, enfim, o IBAMA está livre para poder fazer a análise deles sem ter mais necessidade de consulta pública, de audiência pública e assim por diante. Tá? Então, foi positivo, eu acho que é mais uma etapa positiva que foi cumprida, coloca a gente mais ou menos na linha do que a gente vinha falando, né? E, enfim, estamos esperando. Nós tivemos um pedido adicional de informação do IBAMA a questão de umas 2 semanas atrás, com relação a esse processo de licenciamento da linha. A gente já respondeu ao IBAMA, então hoje vamos chamar assim, a bola está no campo do IBAMA para seguir as análises e voltar para a gente. O próximo passo aqui provavelmente seja uma licença prévia, claro, pode ter mais pedidos de informação no meio do caminho, mas o próximo passo aqui seria uma licença prévia e aí depois uma licença de instalação, que é a licença que dá autorização para a gente começar a lançar linha e assim por diante. Com relação ao buyback, do anúncio de Peregrino a hoje, nós compramos 0,5% da companhia, é isso? Tá? E sim, a gente não vai ficar até agosto do ano que vem, muito provavelmente a gente chegue nos 10% bem antes de agosto. Tá? Então, a gente está recomprando, agora a gente parou um pouquinho por 15 dias, né, por causa do resultado, então também a gente não podia recomprar,
mas agora a gente está voltando ao mercado e é isso. O nosso objetivo é chegar numa alavancagem perto de 0,4, 0,5 no final do ano que vem. Então, tendo essa visão aqui, tendo esse rumo bem estabelecido, o caixa que a gente tiver em excesso, vamos chamar assim, desse número, a gente vai usar para fazer recompra, que é o que a gente está fazendo. Então, segue exatamente conforme planejado. Obrigado, Roberto. Obrigado a você. Obrigado, Pedro. A nossa próxima pergunta é do Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Bruno, pode falar. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Primeiro, um follow-up da questão do relacionamento com o IBAMA, né? Então, pelo que eu estou entendendo, as conversas estão fluindo bem, né? Então, queria entender a expectativa, assim, se eles ainda devem pedir muita coisa, se tem coisa pendente, tanto para o ARRU quanto para as anuências, né? E achei um comentário, seu Roberto, muito interessante. Assim, você não ter anuência significa que você está emitindo 35% mais de CO2, né? O que me parece bastante contraintuitivo do ponto do que uma agência ambiental deveria fazer, né? Isso é a minha opinião pessoal, tá? Então, eu queria ouvir as suas considerações sobre isso. E é uma segunda pergunta, talvez, para o Francilmar. Se eu puder falar um pouco sobre a questão do water cut em Frade, né? Como que vocês estão lidando com esse aumento aí do volume de água, e se é possível levar o campo para os patamares que a gente já tinha visto anteriormente, com mudanças aí de como vocês estão manejando o reservatório. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Com relação ao IBAMA, realmente é bastante contraintuitivo, né? A questão da anuência do Tubarão-Martelo 10, porque é um poço que, ao colocar em funcionamento, melhora muito os nossos índices de emissão de carbono, que ele produz gás. E o trabalho não necessariamente é um trabalho diferente do que já foi aprovado no 8. É exatamente o mesmo trabalho. Então, por isso a gente fica um pouco, assim, um pouco angustiado, com uma expectativa alta, né, de que esse negócio saia. Mas, enfim, as conversas estão acontecendo, as conversas estão andando. Eu espero que a gente consiga chegar lá, né, consiga ter um desenlace até o final do ano, pelo menos, em relação a esses poços. Eu acho que a licença de perfuração, ela está... Voltei para o Arru agora, tá? A licença de perfuração, acho que ela está mais próxima. A gente recebeu mais um pedido de informação, a questão de umas 3 semanas atrás, a gente respondeu prontamente. O que a gente vê é que esses pedidos eles vão ficando cada vez mais simples, né? E aí, com isso, significa que a gente está chegando no final do processo, que não tem mais tanta coisa assim a ser falado e a ser comentado e a ser ajustado. O último pedido de informação que a gente teve já foi uma coisa mais... tinha muita coisa que era simplesmente incluir o ARRU nos programas de monitoramento ambiental, que era uma coisa óbvia que a gente faria, né, que assim, tem que fazer mesmo. Mas já as coisas não são muito grandes. Então, eu acho que a gente está chegando no final da história aqui com a licença de perfuração. A de instalação, eu acho que demora ainda um pouquinho mais. Idealmente, se a gente conseguisse ela no final do ano, seria muito bom, porque a gente começaria a lançar linha já em janeiro do ano que vem. Mas a gente não consegue ter muito essa visibilidade. A gente tenta muito ali perante o órgão, mas nós não temos muito compromisso com relação à data e com relação a quando vai sair, como está o processo. Eu acho que ele está mais próximo do final, sabe? Pelo que parece, pelos pedidos e pelas coisas, parece estar mais próximo ao final. Eu vou deixar o Francimar falar um pouquinho a respeito do water cut de Frade. Tá bom. Bruno, é assim, o aumento que a gente vem percebendo na produção de água, ele é inerente ao processo de produção normal, né? O aquífero vai se aproximando, começa a produção de água do campo, a gente faz um gerenciamento de reservatório para segurar um pouco ali o diferencial de pressão e controlar essa água no limite possível, né? Mas a gente vai conviver com o aumento de produção de água conforme a vida do poço ela vai passando mesmo. Tem reservatórios que têm mais água, tem reservatórios que têm menos água, isso é natural. O que a gente faz para tentar fazer com que o campo volte, né, essa pico de produção, um volume de produção maior, é através da inserção de novas áreas de reservatório, onde está mais separado o óleo da água, né? Então, ou seja, novos poços vão vir no futuro, ou reposicionamento de poços,
ou alguns trabalhos adicionais ali, mais à frente vai acontecer. Nosso programa de trabalho hoje é primeiro o Wahoo, então o Wahoo vai entrar 100% com óleo novo. No futuro, dependendo do aquífero que estiver atuando ali, vem água também, né? Então é um processo normal. E a gente corre depois para novas áreas de frade para colocar poços novos com óleo e menos água. E assim sequencialmente, né? Perfeito, obrigado. Obrigado. Obrigado, Bruno. A nossa próxima pergunta é do Gabriel Barra, do Citibank. Barra, pode falar. Oi, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu vou fazer duas perguntas aqui. Acho que a primeira falou muito sobre esse timeline, né, de Wahoo depois indo para o Albacora. Eu acho que a questão da anuência, e pelo que a gente tem ouvido, parece que a licença as anuências devem vir posteriormente à licença de perfuração e à licença de tieback de Wahoo. E aí, talvez a minha dúvida aqui seria: eu sei que vocês estão usando a Hunter Queen para fazer todo esse processo. Teria alguma chance de você contratar alguma sonda que tivesse mais no mercado spot ali, tendo essa anuência, para fazer isso mais em concomitância com o Albacora? Ou realmente vai esperar a Hunter Queen para depois de Albacora voltar para fazer os workovers que precisam ser feitos em Frade e Tubarão Martelo? Só para até entender um pouco mais o shape aqui da curva de produção, se teria algum plano B aqui nessa discussão. Aproveitando, estou vendo que o Bruno está aí, vou fazer uma pergunta para ele, não sei se a gente poderia falar um pouco mais sobre internacionalização, né? Vocês falaram sobre buyback, talvez até algum target aqui, mais para a gente pensar em alavancagem da companhia. Acho que super interessante ver essa cabeça da companhia, mas eu sei que acho que o caminho aqui ainda é de crescimento, né? E tem ainda potenciais investimentos a serem feitos nos próximos anos. E aí a gente conversou muito sobre internacionalização nos outros conference calls. Acho que tem essa discussão, tem os 60% de peregrino, possivelmente em algum momento, se acontecer a venda da Equinor. Como que fica esse timeline? Como que fica essa discussão para os próximos anos, agora fechando os 40% de peregrino? O que seria a timeline aqui para alocação de capital, junto com essa questão do buyback? Como que a gente poderia pensar em relação a isso? Beleza, Gabriel. Deixa tá o Bruno aqui, mas eu vou responder essa da internacionalização. O Bruno, para quem não conhece, é o nosso diretor de M&A e de trading, né, de novos negócios e trading. A internacionalização, assim, o caminho, o Gabriel, ele continua muito parecido. A gente busca claramente assim, ativos aqui no Brasil, na Bacia de Campos. Se a gente conseguir peregrino nessa segunda parte, seria ótimo, mas enfim, ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte. E o que a gente fala de internacionalização, ou na verdade não é nem internacionalização, é Golfo do México especificamente, né? Golfo do México, parte dos Estados Unidos, Golfo do México, é só a única coisa que nos interessaria, mas ainda continua sendo uma tese. Tá? Nós estamos acompanhando a produção do campo de Anchor, da Chevron. Eu acho que ele está dentro das expectativas, ele não é uma grande surpresa positiva, ele está dentro das expectativas. Então a gente ainda está esperando um pouquinho e vendo como é que esse negócio todo vai desenvolver. Lembra que a nossa tese de Golfo do México sempre foi essa área nova, o 20K, pode ser muito interessante. Em sendo interessante, as majors podem migrar um pouco mais para lá em termos de alocação de capital, deixando coisas no Mioceno que fariam sentido para a gente. Isso ainda está sob discussão, ainda está sob análise. Tá? Eu diria assim, não tem nada fechado com relação a isso. A gente continua olhando o mercado brasileiro, assim, olhando possibilidades aqui. Agora o nosso foco principal é fazer o closing de peregrino. Enfim, e é isso. Não tem grandes mudanças, tá? Eu acho que o cronograma não acelera, não tem nada disso, tá? O segundo ponto, que era com relação à sonda, eu também vou pedir desculpa aqui, François, mas eu vou responder o seguinte. A anuência de tubarão-martelo, a gente coloca tranquilamente no meio do programa de Wahoo. Os poços de Wahoo, eles vão ser perfurados em batch. Vão ser perfurados 2 poços, eles não são sequenciais, eles são meio que em paralelo. Assim, você perfura uma fase de um, aí a mesma fase do outro. Volta para a segunda fase do primeiro poço, faz a segunda fase do segundo poço, assim vai.
Com isso, você ganha operacionalmente na sonda. Tá? A gente consegue intercalar o workover de tubarão-martelo entre uma dessas fases. Então, por exemplo, a gente pode fazer a primeira fase de polvo de Wahoo, dos 2 primeiros poços, volta para tubarão-martelo e polvo, coloca os 2 poços, o 8 e o 10, para funcionar, e aí volta para o Wahoo. Então, eu diria para você o seguinte, o tubarão-martelo, a anuência saindo, a gente vai executar. O que a gente não vai executar, provavelmente, ao sair a anuência, que a gente vai ter que encontrar um outro espaço, é o ADP3, tá? Porque o ADP3 é um poço que requer um trabalho um pouco maior. E a gente não sabe ainda o que aconteceu no poço. Tubarão-martelo, a gente sabe que a bomba falhou, então tem que trocar a bomba, não tem que fazer mais nada, já sabe como é que é, já fez isso 200 vezes. Mas o ADP3 a gente não sabe qual foi o ocorrido no poço. Então você tem várias possibilidades possíveis, e aí pode ser uma coisa que dure 15 dias, pode ser uma coisa que dure 45. Então a gente não quer colocar essa incerteza no meio de Wahoo, tá? Então o nosso cronograma aqui vai ser começar o Wahoo, em algum momento que sair a licença de polvo tubarão-martelo, a gente deixa o Wahoo, vai resolver o polvo tubarão-martelo, volta para o Wahoo, termina o Wahoo. Aí, ao terminar o Wahoo, a gente vai ver se a gente vai para Albacora, se a gente faz o ADP3, enfim, o que a gente tiver de licenciamento. Colocar uma segunda sonda, ou até mais barcos para antecipar, né, a campanha de Wahoo e tal, é uma possibilidade, a gente está olhando. A questão é preço. Hoje em dia, a gente pode falar isso em tese, né? Faz sentido? Faz. Agora, vai depender muito se a gente... Oi? Vai depender da janela de Vai oportunidade. depender da janela de oportunidade. A gente vai depender se a gente pode licença hoje, conseguir amanhã, mês que vem e tal. Mas é uma coisa que a gente vai estar atento. E não é só, no caso de Wahoo, não é só outra sonda. Você tem a possibilidade de outra sonda e mais barcos também, para você agilizar ainda mais o lançamento de linha. Tá? Então, mas a gente tem que esperar um pouquinho para o dia que a gente tiver licença, aí sim a gente vai no mercado já com olhar a posição de mercado de uma forma binding, entendeu? Não adianta a gente olhar agora, porque a gente precisa de uma tomada de preço e a gente não pode fechar, então não adianta muito. Acho que vale a pena só reforçar, ficar claro para o Gabriel e para os demais, assim, o conceito que a gente tem é que os nossos ativos, eles garantem, é como um hedge na nossa operação, né? Eles garantem a base. Quando a gente enxergar janelas de oportunidade de mercado, né, de preço, de tempo, etc., a gente pode acelerar nosso programa de trabalho. É isso. Então, esse é o conceito e assim a gente vai seguir. Super claro, pessoal. Obrigado. Obrigado, Bar. A nossa próxima pergunta é do Leonardo Marcondes, do Bank of America. Léo, pode falar. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas aqui. Tenho duas do meu lado. A minha primeira é mais um follow-up sobre o Wahoo, né? Eu queria saber se vocês poderiam reconstruir com a gente um pouco os passos em relação ao lançamento de linha aqui, né? Só para poder entender, uma vez que vocês obtêm a licença, né? Quanto tempo leva para a embarcação chegar no Brasil? Quanto tempo leva para lançar a linha? E se eu não me engano, também tem um tempo para instalar os equipamentos subsea, né? Então, eu queria saber, entender um pouco melhor dos passos desse processo aqui e também se existe alguma janela limitante para essa embarcação também, tá? Minha segunda pergunta é sobre Peregrino. Queria discutir um pouco com vocês a certificação do campo, né? Quando a gente olha, e aí, se eu não me engano, nos próximos 3 anos, a produção média é 100 mil barris dia, né? Que é um patamar razoavelmente alto, né? Dado que o campo produziu isso por um mês, né? Então, queria entender um pouco de vocês, como vocês enxergam a estabilidade de produção de Peregrino olhando para frente, vis-à-vis a certificação. Obrigado. Obrigado, Léo. Com relação ao lançamento de linha, é o seguinte, hoje com os barcos que nós temos na nossa mão, né, que é o que o Francisco Mar falou, que é o nosso piso mínimo, né, a quantidade de barcos que a gente consegue, do momento que tem o início do trabalho ao primeiro óleo, alguma coisa perto de 6 meses. Tá? Agora, o nosso grande trabalho vai ser, quando conseguir a licença, ir para o mercado e conseguir
trazer para cá, ou vamos dizer assim, trazer mais barcos para ajudar, porque não é só o barco de lançamento de linha. O lançamento de linha em si é uma coisa muito rápida, uma coisa de 45 dias, talvez nem isso, dependendo um pouco de situação de mar e tal. Mas você tem todos os periféricos, tem sido lançado, todas as conexões, assim por diante. Então, esses outros periféricos, outras coisas, se a gente conseguir mais barcos no mercado, que é uma possibilidade grande, a gente vai condensando esse programa para tentar antecipar. Tá? O barco demora 45 dias para chegar no Brasil. Então, do momento que a gente der o notice para a Sapura, 45 dias para chegar no Brasil. A gente não vai dar um notice agora, obviamente, porque não temos nenhuma visibilidade da licença, mas com a licença prévia, já começa a ser mais, se a gente conseguir algum tipo de commitment do IBAMA, já começa a ser mais factível, né, da gente dar o notice para o barco e trazer o barco e tal. Então, assim, esse jogo todo demora, ele é um pouco gelatinoso agora, porque tem essa questão da licença, a gente vai se adaptar. Mas eu diria isso, sim, no caso, vamos dizer, fazendo tudo sem agregar novas grandes coisas na frota, a gente demoraria uns 6 meses, e agregando coisas na frota, a gente consegue provavelmente antecipar um pouquinho o início da produção. Tá? A outra pergunta que você tinha era com relação a peregrino. O 100 mil barris por dia, ele decorre, né, de poços que vão ser perfurados. O programa de trabalho da Equinor, ele inclui a perfuração de 3 a 4 poços por ano para colocar em produção. Então, esses 3, 4 poços são exatamente o que vão segurar o declínio do campo. Tá? Não dá para colocar mais do que isso, porque o FPSO não tem capacidade de produção. Então, a ideia da Equinor é manter o campo próximo do limite máximo da produção durante esses próximos anos, através de novos poços que vão ser perfurados. Então é isso, não tem nenhuma, assim, são poços novos mesmo, não tem nada de poço com declínio mais baixo, nada disso, são novos poços. Tá bem claro, Roberto. Obrigado pelas respostas. De nada. Obrigado, Léo. A nossa próxima pergunta é do Rodrigo Almeida, do Santander. Rodrigo, pode falar. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Roberto, todo o time da Prio. Tenho alguns follow-ups aqui mais, e eu queria voltar no ponto da produção, e o Roberto tinha comentado, né, dos 85 ali na saída do ano. E aí eu queria só confirmar ali, a gente está falando sem os workovers de Tubarão Martelo, certo? Vindo só da melhora de Albacora Leste, é mais ou menos isso, ou teria que contar com os workovers também? E aí olhando também, pensando aqui no contexto maior, e Albacora Leste agora com essas manutenções adicionais que a gente vai ver até o fim do ano por integridade aí do ativo, que acho que faz todo sentido aqui, né? Vocês colocarem isso agora para ano que vem ter o campo rodando direitinho. Isso aqui deve trazer algum tipo de parada, seja programada para vocês aí ao longo dos próximos meses. Acho que seria legal a gente ter isso aqui meio que mapeado. E aí, segundo, que eu queria explorar com vocês é a parte de custo, né? O Francilmar até colocou na hora que ele passou ali, que ele falou do lifting cost. A gente fala um pouco aqui da geração de energia no FPSO Bravo, agora usando diesel, né, que é até o ponto lá da emissão. Então, eu queria entender quanto que isso aqui tem afetado o lifting cost de vocês. Eu entendo que, assim, tem todos os pontos de diluição de custo, né, pela produção menor, mas esse efeito aqui do Forte, do Bravo, aliás, eu acho que seria legal para a gente também ter aqui na mão. Tá? É isso aqui, pessoal. Obrigado. Tá bom, posso ir? Então, assim, só para você ter uma ideia melhor aí, Rodrigo, a gente tem, sim, esse volume que o Roberto falou, de a gente chegar a uns 85 no final do ano, ele considera potencialmente esse pós-Tubarão Martelo, e em Albacora Leste a gente está trabalhando para quando tiver essas turbinas revisadas, sistema de compressão recuperado, a gente tem mais uns 3 postos para colocar em produção. Então, quando a gente faz essa combinação, até passa um pouquinho disso, mas a gente está mantendo ali num valor que se acomoda melhor, né? Então, a frente de trabalho agora é o Albacora Leste é grande. A gente tem esse trabalho de melhoria de confiabilidade, né? Garantir uma melhor performance do navio, e vai trazer produção através de manutenção desses postos para colocar para produzir, né? E tem as operações para fazer, né, de reposição dos postos Tubarão. Tá? Então, isso
responde a parte da produção. A parte do custo lá em Tubarão Martelo, ele sim tem um gastozinho de diesel a mais, a gente consome aí, acho que na casa dos 50 metros cúbicos a mais de diesel por dia, que aí tem um custozinho equivalente disso, né, uns $50.000 mais ou menos, diária. A gente acaba compensando isso através dos outros ativos, né? Aperta aqui, ajusta ali, e aí a gente vai sobrevivendo sem grandes percalços. Não sei se ficou exatamente claro aí. Não ficou claro. E aí, só um ponto de Albacora Leste, as instalações adicionais das turbinas. Isso tem algum efeito para vocês em termos de você ter que parar o campo de alguma forma ou de outra para poder fazer essas instalações ou não? Não tem não. Tudo que a gente está fazendo agora é em paralelo. Não tem nenhuma parada programada que a gente fez esse ano. Foi bem grande. Um escopo bem representativo. Não tem nenhuma parada programada no nosso horizonte de curto prazo, não. Provavelmente a gente faz no início do ano seguinte. 26, Perfeito, 26. tá ótimo. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Vai ter uma parada programada para conexão de Wahoo, né? Frade vai ter. Frade vai ter uma parada grande. Albacora não. Perfeito. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Obrigado pela pergunta, Rodrigo. A nossa próxima pergunta é do Regis Cardoso, da XP. Regis, pode falar. Obrigado, Zé. Bom dia, pessoal. Roberto, Milton. Não vou falar com todos. Bom dia e boa tarde. Talvez no tema de Wahoo, só para entender o timeline hoje, quer dizer, eu estou entendendo aqui que o melhor dos casos, talvez a exceção de adicionar ativos, hoje já é o início no segundo semestre. E aí talvez também para entender quais são os formatos possíveis, né? Pela descrição de perfurar os poços em batch, eu estou entendendo que não existe o cenário em que você começa com um poço, adiciona o segundo, adiciona o terceiro. Mas talvez você começasse com 2 e depois faria mais 2. Não sei se caminho crítico é o lançamento da linha ou se ele é a perfuração. Então, enfim, queria talvez só reavaliar um pouco quais são os formatos possíveis e um pouco o que é best case e base case aqui de timeline. Isso Wahoo, né? E aí uma segunda pergunta sobre Peregrino, só entender o que a gente deveria esperar em termos de consolidação de Peregrino, né? Closing ainda esse ano, o resultado entra, quer dizer, 40 mil barris ou entra um pouco menos, algum efeito que a gente deveria considerar de concentração de capex ou não nos primeiros períodos, demora algum tempo para fazer os primeiros off-takes, mas tentando entender como que a gente vai enxergar o efeito desse ativo nos resultados. Obrigado. Obrigado, Regis. Em relação ao Wahoo, a gente vai perfurar em batch. Então, mas na verdade, assim, o batch são 2 poços e depois 2 poços, né? Acho que a maior chance, pelo que está aparecendo aqui, é que a gente tenha o primeiro óleo de Wahoo com 2 poços conectados, tá? E aí, assim, dependendo um pouco de licenciamento ambiental, mas aí esse primeiro óleo pode ser qualquer coisa, de maio a agosto, vamos chamar assim, tá? Mas, de novo, eu estou dando um intervalo enorme aqui para a questão de licenciamento ambiental, porque a gente tem pouca informação, vamos chamar assim, ou pouca certeza de quando esse negócio vai sair. Eu acho que deveria ter 2 poços e aí logo depois do primeiro óleo já deveria estar colocando os outros 2 poços também, tá? Porque você imagina que você tem trabalho o de perfuração, que é onde eu consigo dar um pouco mais de certeza. A gente deve começar em dezembro ou janeiro, e aí você tem de 2 a 3 meses por poço. Então, você faz mais ou menos essa conta e você vai ver que esse número de maio a agosto, vamos chamar assim, sei que é um intervalo longo, mas também a gente não tem muita visibilidade da licença de instalação. Você vai ver que você vai chegar mais ou menos ali com 2 poços e logo depois, na sequência, já coloca os outros 2. Tá? Com relação a Peregrino, a gente deve fechar, eu acho que a gente espera um closing em breve,
né? A gente está cumprindo lá as formalidades que tem que ter. E aí, assim que a gente fizer o close, esse negócio consolida. Não são 40 mil barris, né? 40 mil, o campo produz 100 mil barris no dia que ele produz a máxima capacidade, né? A média mês deve ficar mais para 90 do que para 100, para ser bem sincero. Precisamos olhar um pouco. Eu somaria 36 mil barris aqui a nossa produção. A gente vai ter 36 mil barris, vai ter off-takes ali a cada, não sei, 2 semanas, é isso? Só 2 semanas. Vão ser off-takes de 650 mil, né? Isso. Imediatamente após o closing já é a nossa receita. Então, isso aí, imediatamente após o closing já é a nossa receita e a gente estima um desconto ali inicial de, sei lá, $12 ou melhor do que isso, o barril. Então é isso, e começa a consolidar a partir a partir do momento que a gente começar a contar com o barril de óleo. Não tem nenhuma grande concentração de capex, não tem nada. Tem um programa que vai seguir, enfim, da Equinor, que a gente vai seguir. E é isso. Perfeito. Obrigado, Roberto. Obrigado, Regis. A nossa próxima pergunta é do Tasso Vasconcelos, do UBS. Tasso, pode falar. Oi, Roberto, oi, Zé, todo o time presente, obrigado pela oportunidade. Acho que tenho duas perguntas aqui, eventualmente mais direcionadas para o Roberto. Um follow-up na produção, Roberto, você até comentou a expectativa de ter um exit rate por volta de 85 mil barris para esse ano, né? Tentando fazer um build-up aqui do final desse ano para o final do ano que vem, a gente está falando de 85 mil até o final desse ano, mais 40 mil de Wahoo em algum momento de 2025, mais eventualmente alguma melhor estabilização em Albacora Leste. Dá para pensar que a PetroRio até o final de 2025 é uma companhia de pelo menos 170 mil barris dia em produção e que esse patamar talvez seja o base case mínimo ali para 2026? E eventualmente um follow-up nessa pergunta, Roberto, a Prio produzindo eventualmente esses 170 mil barris dia, obviamente ela é uma grande geradora de caixa, né, em um patamar ainda superior ao que a gente já tem visto hoje. Fora a compra de Peregrino, que eu entendo ser talvez a prioridade 1, 2 e 3 aqui para o ano que vem, seria essa a hora de eventualmente olharem mais a fundo para Golfo do México? Sei que M&A não é uma ciência escrita em pedra, mas dá para pensar aqui no Golfo do México como sendo uma tese para 2026? São essas minhas perguntas. Obrigado. Obrigado, Tasso. Olha, eu acho que o exit o ano que vem de 170 é meio puxado. Eu faria uma conta assim, imagina que a gente comece esse ano com 85, que a gente entra em 85, vamos dizer que a gente tenha 10 mil barris de declínio, você está em 75. Né? Aí 75, vamos somar 36 mil barris de Peregrino, você está em 110. Mais o Wahoo, você está em 150. Então, parece que é uma coisa mais para 150 do que para 170. Fiz a conta certa? Tá certo. É isso? Parece que é mais dessa ordem de grandeza, Tasso. Mas, de qualquer maneira, sim, a companhia vai ser uma grande geradora de caixa, isso não tenho dúvida. E a gente vai desalavancar muito rápido. A ideia é chegar no final do ano que vem já com uma alavancagem de 0,5 de novo. Tem que desalavancar muito rápido. E a gente vai se preparar para algum M&A. Eu não sei dizer para você se vai ser Golfo do México, se vai existir ou não a possibilidade aqui de Peregrino. Eu não sei, tá? Eu acho que no longo prazo faz sentido pensar nisso, mas eu não sei se é uma coisa actionable já para o ano que vem ou não. E Golfo do México, assim, eu pensaria isso ser uma coisa mais para final de ano 2026, final de ano 2025, ano 2026, se é que esse negócio se confirma e que faz sentido, tá? Então é isso. A única coisa que eu não concordo muito é esse número dos 170. Eu acho que a gente está um pouco abaixo disso. 170 a gente vai chegar com a Albacora. Quando a gente colocar o nosso plano de revitalização de Albacora para rodar, aí tem uma chance grande de a gente chegar nesse número, sim. Talvez um follow-up nessa última fala, Roberto. Essa campanha, a princípio, então, com o Wahoo entrando em algum momento ali do ano que vem, mas a Albacora Leste, a princípio, o início fica também para 2026, né? Eu tô conservadoramente, que nem é tão conservadoramente assim, estou pensando nisso. Estou pensando que o ano que vem é o Wahoo,
e no outro ano é Albacora. Então, em 2026 entraria, a gente tem pelo menos 30 mil barris para agregar em Albacora, então daí que viria esse volume. Beleza, tá claro. Obrigado. Obrigado, Tasso. A nossa próxima pergunta é do Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Bruno, pode falar. Boa tarde, obrigado pelo espaço. Eu tenho um follow-up aqui com relação à produção. Vocês comentaram o número de 85 mil barris dia. Eu queria só entender assim, o quanto disso depende de alguma licença ou anuência, quanto que está na mão só da empresa para os próximos meses, por favor. E um segundo follow-up com relação à questão do buyback. O buyback está super claro qual que é a visão de vocês, mas seria interessante se vocês pudessem comentar assim, esse trade-off de pagar dividendo versus buyback, como é que vocês pensam em um versus o outro? Obrigado. Tá. Não, assim, para chegar no 85 a gente precisa do IBAMA. Ponto. A gente precisa da anuência pelo menos dos 2 postos de Tubarão Martelo. Acho que a gente melhora, a gente passa um pouco de 80, a gente chega a 82, assim, só com Albacora entrando em linha já numa eficiência melhor. Vai ter que chegar nos 85, talvez passar um pouquinho de 85, a gente precisa dos 2 postos lá de Tubarão Martelo, sem dúvida nenhuma, então a gente precisa da anuência do IBAMA. Com relação ao buyback, assim, a gente gosta do buyback porque a gente acha que o preço da nossa ação está totalmente fora do que deveria ser. Então, é daí que vem o buyback. Nossa cabeça é alocar capital com retornos superiores a 20% em dólares, alavancados, aquela história toda. E a gente continua firme com isso e a gente enxerga o buyback como uma ótima oportunidade. E a gente consegue fazer de uma forma contínua. O dividendo, não, você tem que juntar dinheiro, depois você distribui, não sei o que e tal. O buyback a gente vai fazendo ao longo do tempo, de uma forma contínua, então a gente tem essa preferência. Tá? É isso, mas assim, a gente pode ter uma discussão mais para frente, às vezes de dividendo pode, ninguém é radicalmente contra nada. Mas hoje em dia o que a gente enxerga é isso, é a recompra de ação mais em voga mesmo. Perfeito, obrigado, Roberto. Obrigado, Bruno. Com essa pergunta, eu acho que já respondemos, né, todo mundo. A gente vai encerrar por aqui nossa sessão de Q&A. E eu queria passar a palavra para o Roberto para fazer as considerações finais. Bom, eu queria agradecer a todos por mais esse call de resultados e nos vemos daqui a 3 meses. Muito obrigado.